Amados, a paz do Senhor Jesus. Cá estamos nós na gravação de mais um episódio do podcast Imersos. O raso não é o seu lugar. E o tema que nós abordaremos hoje é justamente esse: educação cristã na infância. Como apresentar Jesus às crianças. E para falar sobre esse tema de extrema urgência e também pertinente aos nossos dias, nós convidamos o irmão, o vendedor, o profeta, pastor, professor, coordenador, o querido irmão Davi ou David, enfim. Nosso irmão Davi, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nessa tarde. Como nós conversamos ali anteriormente, a sua agenda é muito corrida, a sua vida é muito dinâmica e só o fato de você estar aqui agora já nos faz entender o grau de importância que você dá para esse tema que nós abordaremos nessa tarde. Sim. Minha oração é para que o Senhor te utilize mais uma vez como instrumento, fale aquilo que o Senhor colocar em seu coração, Amém. Fique à vontade, o podcast é seu. Amém. Então deixa eu me apresentar, né? Alguns me conhecem como Davi, outros me chamam de David, mas eu atendo pelos dois nomes. E agora tio Davi também, né? Que a gente ministrando nas igrejas, algumas nos chamam para a gente fazer a ministração para as crianças. E eu adquiri agora com pouco tempo a questão da educação infantil, né? Para levar para as crianças. Faço pedagogia, já é o meu... Faltam só 2 semestres para eu acabar a faculdade de pedagogia e já pegar o meu título de professor. Então, assim, eu vi a necessidade da educação infantil, principalmente na área cristã, por causa das minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, a Maria Clara, um beijo para Maria Clara, para Alice. Através delas, me fez crescer a vontade de ser um professor, né? E eu vejo que na igreja há essa necessidade de a gente abranger esse tema de o filho, o adolescente, o jovem escolher uma profissão e o pai induzi-lo. Por que não a área da educação, né? A entrar nessa área hoje na política, quando alguém quer um voto, ele vai falar provavelmente de 3 coisas: a saúde, a educação e a segurança. Certo. Então a educação, como a gente sempre ouve falar, a educação muda o mundo, né? Começa pela nossa casa e a gente abrange. Então isso me chamou muita atenção para que hoje eu queira ser um professor para poder ensinar as minhas filhas, a minha igreja, a minha comunidade, para que elas possam conhecer, como no tema a gente vai dialogar aqui, né? Sim. A educação cristã na infância e como apresentar Jesus às crianças. Eu discorri um pouco desse tema essa semana, quando o irmão me convidou, para que a gente junto aqui possa dialogar e trazer alguma palavra de qualidade para que as pessoas possam entender, né? E falando um pouquinho de mim, né? Eu estou nascido e criado em Taubaté, assembleiano desde que nasci, dei uma saidinha para algumas outras igrejas. Deu uma passeada. Batista, a temida igreja Bola de Neve, estive lá. Voltei para a Assembleia de Deus a convite do nosso pastor Milton Gomes, né? Que é o pastor da minha congregação atual hoje. Um abraço, pastor, que Deus abençoe. E estamos lá ajudando o Ministério Infantil, agora dos adolescentes, também outros ministérios que a gente acompanha. Sim. Então a gente está ajudando em todo o perfil da igreja, na questão do crescimento, evangelismo também. E hoje atualmente eu trabalho com uma plataforma digital, chama Mavers Digital. Quem sabe a nova patrocinadora aqui do podcast, eu né? Recebe aí nessa profecia aí, né? É uma plataforma digital de anúncios de venda de carro, né? A gente vai fazer aquela intermediação onde a pessoa não tem a facilidade de fazer um financiamento, quer vender o carro dela, vai nos procurar, a gente vai fazer isso acontecer, né? A venda, a compra, a gente vai estar ajudando e futuramente a gente vai estar patrocinando provavelmente vocês aqui. Amém. Pela glória de Deus, né? Uma campanha, vamos agora fazer uma campanha, né? A campanha para o negócio dar certo, porque se der certo lá, vai dar, pra nós também. Vai dar certo, porque a experiência de venda a gente tem aí 18 anos no mercado, as pessoas confiam na gente, né? E procuram, então com isso a gente está abrindo essa empresa, mas o futuro mesmo é em cima da educação. Sim, porque a educação ela muda, né? E o texto áureo aqui que eu queria usar hoje, que eu acho que é para nós cristãos, para o que a gente vai ministrar hoje, vai se encontrar em Provérbios 6, né? Até vou pedir ajuda porque é a minha... Provérbios 6. Provérbios 6. Minha linguagem está um pouquinho diferente aqui, mas depois a gente lê 2 ou 3 aí, versículo 6. Provérbios, para a gente começar aqui a nossa educação cristã na infância, com apresentar a criança, né? Jesus às crianças. Então na minha vai estar falando assim, ó:
Mostre a direção da vida para os seus filhos. E mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Como que está na sua, Hernandes? É Provérbios 22, 22, versículo 6. Se eu errei aí, talvez no começo, meu nervosismo, porque eu nunca fiz isso aqui não, tranquilo. Viu? Primeira vez, a câmera às vezes assusta. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É isso aí. A minha fala e mostre, a sua fala ensina. Isso, o começo? Sim. Então, aqui que eu queria introduzir. Por que assim, a gente no tema cristão, né, trazendo aqui para o tema cristão, educação cristã na infância, eu usei como dois temas para a gente poder administrar esse versículo, que é o texto áureo, para quando eu geralmente vou pregar para um ministério infantil ou de adolescente, quando me chama, eu uso esse versículo, que é chave, é bem conhecido, todo mundo gosta e todo mundo já entende. Ele é curto, mas é bem profundo, né? Então ele vai falar aqui, eu fiz algumas anotações, ó. Ensina, mostra. A gente vai falar que começa aonde? Começa em casa, começa pelos pais. Então quem que ensina? Quem que mostra? Os pais. Hoje eu sou pai de 2 meninas. O que eu tenho feito com as minhas filhas? A minha filha, por exemplo, de 15 anos, eu já mostro para ela desde quando ela nasceu o caminho. O que eu quero que ela faça? Obrigatoriamente ela vai fazer? Talvez não no futuro. Hoje sim, ela mora comigo, obrigatoriamente ela estuda, ela vai na escola, faz suas tarefas, ela tem que obedecer, ela tem que lavar a louça, né? Mesmo relutante às vezes, ela tem que fazer as tarefas dela de casa. Estou mostrando para ela o caminho, estou ensinando ela o caminho. Então esse é o intuito da educação em casa, no lar. Aí a gente vê na Bíblia que o mostrar nem sempre é o efetuar. Por quê? A gente vê ali na Bíblia em 1 Samuel, do capítulo 2, não precisamos ler, é só para a gente ter noção, do 12 até o 36, a gente vai ouvir falar sobre duas crianças, né? Duas pessoas que foram criadas que não tiveram a mesma conduta, que foi os filhos de Eli. Certo. Lembra da passagem? Os dois não tinham boas condutas, Hófni e Finéias, né? Não tinham boa conduta e eram filhos de pastor, sacerdote. Hoje vamos dizer que é de pastor. Aí contradiz o que a gente vê de outro, que é Samuel, que foi criado na mesma casa, no mesmo ambiente. E aí a gente entra nessa questão do ensinar, do conduzir. Então hoje a educação ela começa em casa. E depois de casa, para a gente, o cristianismo, hoje eu faço um cultinho em casa. Como que eu ensino meu filho? Eu leio a Bíblia, né? Ele vai ver, eu oro, eu canto, eu toco um instrumento, não muito bem, mas eu toco um instrumento. Então eu estou induzindo a minha filha ou seu filho a fazer aquilo que você é, né? O que você acredita. Então aqui a gente vê, diferente da segunda conduta, que é a de Ana. Certo. A gente vê que ele não teve sucesso com os filhos e Ana teve. O que Ana fez de diferente? Ela levou o filho para onde? Pro templo, para a igreja. É o que eu faço com as minhas filhas. Se eu sou cristão, se eu gosto, é a fé que eu professo, o que eu tenho que fazer? Levar. Ah, não quero, pai, hoje. Não, você vai. Ah, mas hoje tem tarefa. Faz depois, faz antes, acorda, né? Então, o trabalho da educação do pai, da mãe, é mostrar, é ensinar, é corrigir. E a correção a gente vê que na Bíblia o pai que corrige o filho é o que ama, né? Exato. Então se a gente corrige. Então assim, o primeiro passo é em casa, eu ensino em casa. Ele ensinou errado, fez errado. Ana fez certo. Apesar de ela não ter criado Samuel, como a gente viu, ela fez o certo. A primeira atitude, levar ao templo, levar à igreja, induzir. Então ela teve uma atitude com Samuel diferente do que ele provavelmente tenha tido com seus filhos, que profanavam ali todo o ensinamento, né? E Samuel já não, já foi uma pessoa diferente. E é o que a gente tem que fazer com os nossos filhos, mostrar o primeiro caminho, o primeiro passo. Então eu coloquei essas duas definições para comparar aqui educação cristã na infância. Quem que faz parte disso? Primeiro o pai e a mãe e segundo a igreja. Certo. O pai e a mãe ensinam em casa e a igreja continua. É o que eu faço nos cultos de domingo, por exemplo. No momento do culto, as crianças estão lá, louvam. Na hora da pregação, a maioria das igrejas faz o quê? As crianças vão para a salinha. Aí vai o tio Davi lá para a salinha também. Perco algumas pregações, inclusive a que você teve lá eu não participei.
Mas na salinha você tem que dar continuidade do que é em casa. Exato. Né? O que é? Aí você vai levar uma historinha bíblica. Quem foi Davi? Davi matou Golias, mas antes foi preparado. Então tudo que você faz em casa tem que ter continuação na igreja. A igreja é a extensão daquilo que acontece dentro de casa, né? Exatamente. Pelo menos na teoria deveria ser assim. Isso, E eu pontuei aqui, pelo menos, duas coisas que para mim são de extrema relevância para a criação, né? Eu ainda não tenho tanta propriedade para falar, por não ser pai, mas eu sou filho. É verdade. Então eu tenho as minhas experiências. E uma das coisas que eu sempre tive na minha infância, que contribuíram com o meu caráter, ou a formação do meu caráter espiritual, foram cultos domésticos. Sim, inclusive, quando eu lembro, também. quando eu era mais novo, ali entre os 3, 4, 5 anos, mais ou menos, a minha mãe, todos os dias, ela me fazia recitar 2 salmos. Que era o Salmo número 51, 10 e era também o Salmo de número 23, todos os dias. Então imagina, eu cresci tendo que todos os dias, antes de dormir, recitar esses 2 salmos. Então ali, ela já me direcionou para aquilo que hoje é o que eu tenho de maior paixão e amor, que é a Bíblia. Sim. Só que essa paixão e esse amor teve como semente plantada lá atrás, quando eu ainda era uma criança. Sim. Então eu percebo que essa sede que eu tenho pela palavra hoje, ela não nasceu ontem. Sim. Ela, na verdade, foi uma semente que foi plantada e ao longo do tempo o Espírito Santo foi regando. E hoje eu já não consigo ficar mais sem ler a Bíblia, sem estudá-la. Por quê? Porque eu amo, é uma coisa que eu amo fazer. Só que para que hoje eu, com 25 anos, desenvolvesse esse amor, foi necessário que uma semente fosse plantada lá atrás. E o problema que eu percebo hoje é que os pais estão terceirizando essa semeadura. Eles estão negligenciando a sua responsabilidade de serem aqueles que plantam. É onde a gente na salinha tem muita dificuldade. Exatamente. Porque às vezes tem filho de obreiro, né? Tem pessoas ali que estão na igreja há muitos anos e a gente às vezes tem dificuldade com os filhos que eram para vir um pouco mais pronto. E às vezes a gente tem que chamar atenção, um pouquinho mais duro, tem que conversar, coisa que às vezes o papel tem que ser do pai, da mãe, para eles virem mais pronto. É o que acontece também hoje nas escolas. Os filhos vão, eu faço pedagogia, então eu também sou obrigatório eu fazer o estágio. Sim. Em educação infantil, fiz o ano passado de 3 a 4 anos, né? Fiz esse ano de 6 a 7 anos. Então você tá lá, então você vê que os pais trazem as crianças já despreparadas, como se assim, ó, toma que o filho é seu, não é nosso. E os professores têm muito trabalho. Exatamente. Então você percebe que, na verdade, os pais hoje estão terceirizando a sua responsabilidade de formar o caráter do seu filho. Sim. E como nós falamos ali nos bastidores... Preocupante. Os especialistas dizem que a idade em que o caráter da criança é formado é em média durante os seus 4 e 8, foi o que eu aprendi. Você já me falou que é até os 7. Isso é. Então assim, você percebe que tem um tempo, tem um prazo que nos abre uma janela onde nós temos que utilizá-la da melhor maneira possível para que o caráter dessa criança ele seja estabelecido e no passar do tempo ele seja apenas complementado. Então vamos lá, imagina que você formou o caráter de uma criança. No decorrer da sua vida, ela já vai saber aquilo que é certo e errado. Então aquilo que for errado, ela vai rebater. Aquilo que for certo, ela vai consumir. Sendo assim, tudo que vir depois do caráter já formado vai agregar. E é por isso que o próprio Paulo vai dizer em Tessalonicenses, se eu não me engano, que nós temos que examinar tudo e reter o bem. É basicamente aquilo que nós podemos agregar e trazer para as crianças. Ensiná-la a examinar tudo. O que é examinar tudo? É ver se aquilo que está todo mundo fazendo, eu devo fazer. É ver se aquilo que está na moda me cabe fazer. É ver se aquela roupa que está todo mundo vestindo, eu devo vestir. O vocabulário que está todo mundo utilizando, eu também devo utilizar. Isso, a criança, o adolescente, o jovem, só vai ter esse discernimento se primeiro ele tiver o seu caráter formado primeiro em casa e a sua extensão complementado na igreja. Com certeza. Só que olha o problema, os de casa não querem fazer o seu papel. Aí você, como o senhor falou, existem muitos obreiros preparados que têm dedicado muito tempo para se preparar como obreiros, mas pouco tempo para preparar os seus filhos. Sim. É muito comum você ver obreiros bem-sucedidos no reino,
com os seus filhos fracassados. Por quê? Porque o tempo que ele possuía, ele investiu em si mesmo, quando na verdade ele deveria direcionar esse tempo para a formação do caráter do seu filho. Então você percebe que estão terceirizando o ensino dentro de casa. Aí quando chega na escola, como você bem falou anteriormente, você mais do que ninguém conhece o ambiente acadêmico. Sim. Ele é completamente hostil à fé. A verdade é essa. O ambiente acadêmico é um ambiente... Estão manipulando para que Exato. nem tenha oração, estão Exato. manipulando para que não tenha versículos. Eles são completamente contra tudo aquilo que a palavra ensina. Aí essa criança que não foi preparada em casa adentra nesse sistema, que nós bem sabemos, um sistema completamente corrompido. O que é que vai acontecer com essa criança na sua maioridade? Ela vai se tornar um desviado. Sim, isso é uma natural. Conta, isso é uma conta muito fácil de fazer. Naturalmente. É uma conta muito fácil. É a mesma coisa que juntar 1 mais 1 ou 2 mais 2. O resultado é simples. É 2 e 4. Só que mesmo entendendo e sabendo o resultado desse cálculo, ainda assim nós vemos pais... Tem como intervir. Exato, mas ainda assim nós vemos pais negligenciando aquilo que deveriam assumir como sua responsabilidade principal. Só que graças a Deus nós vemos pessoas como você, como muitos outros que têm tido essa aptidão para entrar nesse meio e buscar fazer a diferença. Eu acredito ainda que muitos ainda não, acredito que poucos. É por isso que eu acho que estar aqui, e quando me dão a oportunidade de eu falar que é o momento de igrejas, nós cristãos, já começarmos a pensar em formação, como a gente conversou nos bastidores. Vamos colocar na política, lá atrás, o PT, por exemplo, eles colocaram isso durante anos e hoje tem muita gente na educação com formação de esquerda, tentando implantar coisas que a gente já está vendo absurda hoje. E quando que a gente vai fazer isso? A gente vai continuar dormindo até Jesus vir e não vamos formar professores cristãos para pôr nas nossas escolas? Sim. Hoje um adolescente a gente pode direcionar, hoje que eu te falei, eu direciono a minha filha para que ela seja professora e ela já quer. Porque ela entende que a educação vai mudar a vida de algumas pessoas, de quem ela estiver perto, e realmente muda. A gente ouve muitas frases a respeito disso, que a educação muda o mundo, a educação muda vidas, né? Então a educação cristã faz parte do nosso lar, da nossa igreja, mas ela pode ser levada para o mundo secular também. Tem que ser levada. Tem que ser levada, porque onde nós somos plantados como igreja, a nossa função é expandir o evangelho, mostrar o que Jesus fez por nós, pode fazer por eles, e na educação muito mais, porque hoje se eu evangelizo uma pessoa, para eu atingir a segunda leva muito mais tempo, a terceira mais. Se eu atinjo uma sala de aula com um versículo bíblico ou alguma postura cristã minha, porque o testemunho ele não precisa ser só falado, porque tem ambientes de escola que hoje não pode ser falado, mas pode ser testemunhal. Eu tenho um testemunho cristão, eu tenho uma boa conduta, eu vim de um berço evangélico. O testemunho muda a vida de muita gente. O testemunho fala, o testemunho muitas vezes grita, um gesto grita, né? Um gesto de generosidade que você põe para alguém, que você faz, substitui. A pessoa, às vezes, no mundo atual hoje, ela acha aquilo bárbaro. De você estar ajudando, você estar se oferecendo. Hoje não se vê mais isso. E da onde vem isso? Do berço, da educação, do ensino, do você orientar. Isso que é o fenômeno hoje que a gente tem que mostrar para o mundo da onde a gente veio. Não cristãos carrancudos, que não prestam serviço, que não faz nada, que se algum vizinho pede socorro ele finge que não está. Então isso faz parte da nossa... A verdade é que eu vejo que o evangelho que nós vivemos hoje, em sua maioria, e não quero generalizar, mas em sua maioria, ele é aquele evangelho egoísta onde eu só quero para mim. Eu só quero Jesus para mim, eu só quero as bênçãos para mim, eu só quero a graça para mim, e para o meu irmão ele se vira. Verdade. Ele faz do jeito que dá. Se ele puder fazer bom, se ele não puder, azar o dele, porque o que eu quero é para mim. E é justamente o contrário, é tudo o contrário daquilo que Jesus nos ensina. O próprio Jesus, por diversas vezes, ele se apartou da multidão para ter um particular com Deus. E quando ele percebeu, tinha uma multidão em volta dele. Durante esses momentos de multidão, ele ensinava, discipulava, ele multiplicava pães e peixes. Então, mesmo nos momentos onde ele desejava ter algo para ele, diante da necessidade de terceiros, ele preferia priorizar, justamente suprir essas necessidades e depois pensar em si mesmo. O maior gesto de altruísmo foi a sua própria morte. Sim, verdade. Ele se entrega numa cruz não porque ele queria, porque ele mesmo vai dizer: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice.
Só que ele continua, porém, todavia, seja feita a tua vontade. O problema é que hoje a gente já não quer mais viver a vontade de Deus. Nós queremos que Deus ele faça a nossa vontade. Aqui está o grande ponto. Se eu quero que Deus faça a minha vontade, eu me recuso a fazer a vontade dele, nós estamos agora num dilema. Se eu não faço a dele e quero que ele faça a minha, ele não vai fazer a minha, isso é óbvio. Sim. Assim como eu falei anteriormente, assim como 2 mais 2 é 4, Deus ele não vai fazer aquilo que eu quero só porque eu quero. Verdade. Só que aí cabe a nós entendermos o nosso papel nesse raciocínio. Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. O que é que nós somos? Sendo assim, reconhecendo que nós estamos completamente abaixo e Deus está completamente acima, nós precisamos entender que cabe a nós nos rejeitarmos, ou melhor, nos sujeitarmos à vontade dele, porque o próprio Paulo nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que essa vontade que é boa, perfeita e agradável, ela nem sempre está alinhada com aquilo que eu quero. Sim. Mas ainda assim, não é porque ela não está alinhada com aquilo que eu quero que ela deixa de ser boa, perfeita e agradável. Só que é justamente esse entendimento que eu percebo que não tem sido ensinado para as nossas crianças. Por quê? Olha bem para a nossa geração hoje. Quando eu digo a nossa geração, eu digo a mim, a galera dos 20 anos, ali dos 20 aos 30. Eu vejo uma galera que não tem maturidade para lidar com as portas fechadas. Sim. Eu vejo uma galera que não tem maturidade para lidar com os nãos da vida. Eu vejo uma galera que não tem maturidade para lidar com as frustrações. Isso ensina onde? Exato, aí a gente né? vai chegar nesse ponto. Aí quando eu começo a pesquisar e tentar entender o que acontece, missionário Júlio, sabe o que eu percebo? Eu olho agora para as crianças que estão sendo criadas hoje. Sabe o que eu vejo? A mãe, ela se tornou mãe precoce. Com 17, 18 anos, ela já estava grávida. Uma adolescente com 17, 18 anos, ela não sabe nem o que é bom para ela ainda. Como é que ela vai saber educar uma criança? Então aqui você percebe que o problema já começa lá atrás, não é de agora. Então você vê que as mães estão se tornando mães cada vez mais cedo. E se elas são mães cada vez mais cedo, elas não têm maturidade para criar uma criança. Decisão, aí o que é que acontece? Vamos jogar para vovó. E como é a criação de vó, meu Deus do céu? Vó não sabe dizer não para neto. Não sabe. A verdade é essa. Minha mãe vive falando, quando eu tiver meu neto não vai fazer o que quer. Mas eu tenho certeza que quando nascer a minha pretinha do olho claro e olhar para a vovó e falar, vovó, eu quero isso, ela vai fazer. Tome. Ela vai fazer. Eu tenho certeza absoluta. Então essa é a realidade. Aí olha só, as mães imaturas estão terceirizando a criação dos seus filhos para as avós. As avós, por sua vez, já penaram com os filhos, agora não vão penar com os netos. Com o neto vai ser só mil maravilhas. Aí essa criança cresce ouvindo sim, sim, sim o tempo todo. Só que vai chegar um momento da vida que ele vai ter que sair debaixo da asa da avó. Vai ter que sair debaixo da asa da mãe, vai ter que lidar com o mundão. O mundão não vai dizer sim, sim o tempo todo. Pelo contrário. Não. É porta fechada, é relacionamento, é traição, é exclusão. Então você percebe que por conta da criação que vem lá de trás, crescendo dentro de uma bolha onde o mundo orbita em volta do seu umbigo, quando ele vai para a vida real, ele não tem estrutura para lidar com aquilo que acontece lá fora. Sim. Aí nós vemos que o número de depressivos tem crescido. Bastante. Vemos que o número de pessoas e aí a escola sofre, vai para a escola. Transtornos psicossomáticos tem crescido. Por quê? Porque as crianças não estão sendo preparadas dentro de casa. Aí o que é que acontece? Agora o titio da igreja, da salinha, tem que lidar com um monte de criança problemática. E às vezes muita faixa etária junto. Exato. Aí o líder dos jovens tem que lidar com um monte de jovem depressivo. Sim. Aí você vê que o pastor tem que lidar com e um monte de irmão traumatizado. E até na correção, quando você precisa corrigir, que é o papel do pai. Exatamente. Quando o líder precisa corrigir, o líder é o ruim, o líder não ama. E na verdade a palavra correção ela vem do amor. É que não consegue se a correção ainda não entrou na cabeça de muita gente como amor. Exato, como a Bíblia fala de a gente corrigir, Deus corrige o filho que ama. Nós corrigimos. Aquilo, meu Deus do céu, convenhamos, se a criança é corrigida em casa, ela não vai precisar ser corrigida na rua. Não, se a criança é corrigida em casa, ela não precisa ser corrigida na rua. Agora, se a criança tem que ser corrigida na rua, é porque a educação em casa está falhando em algum ponto. Sim. Aí cabe aos pais analisarem qual ponto precisa de uma atenção especial para melhorar.
Não culpar, por exemplo, o tio da salinha ou então o professor na escola que está chamando o filho disso, daquilo, que chamou a atenção, que exortou de alguma maneira. Vamos começar a olhar para as nossas responsabilidades, Sim. principalmente como pais. Aonde é que você pode melhorar como pai? Onde é que você pode melhorar como marido, como mulher? Onde é que você pode melhorar o relacionamento com o seu filho? Eu acho que às vezes o próprio pai ou a mãe, eles têm aí, não sei se uma vergonha, uma timidez de às vezes pedir ajuda, de ver onde está errando, onde pode ser corrigido, por talvez ter medo de ser corrigido também, mas a correção ela é amor. Mesmo para o pai que precisa de ajuda, a correção também é amor. Exatamente. É que ainda essa palavra não ficou vinculada como amor, a correção. A correção ela vem como uma punição, como alguém vai me afrontar. Na verdade, ela a é correção temida. hoje, na verdade, ela acaba expondo os nossos pontos que carecem de melhoria. Sim. E ninguém quer Orgulho. admitir que precisa melhorar. Isso, A verdade é essa. Isso. Tem muitos pais que estão fazendo um péssimo trabalho como pais, mas eles não admitem isso e não admitem também que alguém exponha isso diante dos seus olhos. Só que aí, no final das contas, quem é que sofre com isso? A criança. A criança. É. Quem vai ter que pagar esse boleto é a criança, que em algum momento vai se tornar adulta. E se ela não foi preparada na infância, ela não vai saber lidar com aquilo que acontece lá fora. Sim. O mundão é mau. Verdade. O mundão é É mau. muito mau. O mundão não tem pena. O mundão não pensa duas vezes antes de falar, agir, corrigir e punir. Sim. Então é por isso que cabe aos pais entenderem Preparar. que se ele não corrigir em casa, E buscar ajuda. o mundo vai corrigir na rua. E a correção do mundo não tem amor. Não. Do mundo não. Do pai tem. Do Sim. pastor tem. Sim. Do líder do departamento tem. Mas do mundo não. Sim. Então cabe a nós entendermos essa realidade e trazermos para nós a responsabilidade. Opa, eu preciso melhorar como pai. Sim. Eu preciso melhorar como pastor. Eu preciso melhorar como líder. Por quê? Porque é necessário que a nossa geração veja nos líderes, sejam eclesiásticos ou sejam os familiares, pessoas em quem eles podem pedir ajuda. Só que agora eu vou tirar um pouquinho também da culpa das crianças. Na verdade, eu nem estou colocando culpa nas crianças. Mas a verdade é que as crianças, elas precisam enxergar nos pais, nos seus responsáveis, pessoas confiáveis. Sim. Pessoas que elas olham e pensam, olha, eu posso contar com Aí ele. tem um adendo aí, a questão da atenção. Sim. Hoje, às vezes, a criança, ela gosta, às vezes, não vou dizer gostar, mas ela se assemelha mais a um professor, a um líder do que aos pais. Por quê? É onde consegue ter atenção. Sim. É uma coisa que eu até mencionei aqui também para falar sobre isso. O que eu notei na minha fase de líder infantil, eu já fiz isso lá atrás, já ajudei nas outras igrejas, mas hoje eu sou da liderança do Ministério Infantil. O que eu notei? Já passei isso até para o pastor. Um dia eu cheguei na igreja, as crianças todas espalhadas, eu sentei lá na frente, lá, daqui a pouco começou de uma em uma, que nem patinho, sentado do meu lado e até disputa, né? Aí eu acho isso em um mês que eu estava como líder, né? O que eu notei? A atenção que é dada às crianças é retribuída. Eu era uma pessoa na igreja como todas, me tornei líder lá, e aí com a dinâmica que eu apresento para as crianças, de fazer a dinâmica no cultinho, e as crianças começam a amar o tio Davi, aí não nada, um dia eu sento lá, aí começa a vir tipo um monte de tipo patinho, né, seguindo o pato feio. Tudo atrás, sentadinho, disputando. Eu tirei uma foto, fiz uma selfie até para mencionar isso daí, achei interessante, mas aí Deus me tocou no sentido de que atenção, quando você dá atenção, não é só a criança, é o adulto, o ser humano, ele hoje precisa de atenção. Eu ouvi uma frase esses dias atrás, muito válida: em tempos de WhatsApp, ligação é prova de amor. É verdade. Né? Hoje a atenção ela é fenomenal. Eu uso muito o WhatsApp pelo serviço, mas eu lembro dessa frase e falo, vou ligar pro cliente. Porque ele não está esperando, né? Então, hoje, por que o testemunho de Jeová é uma das seitas, né? Do intuito deles, das crenças que mais cresce em todos os tempos? Porque eles ainda conseguem dar atenção. Sim. Coisa que às vezes a gente falha. Todo domingo de manhã a gente já sabe que vai ter um pessoal, talvez no seu bairro ou em outro, fazendo o evangelismo que eles fazem. E por que cresce? Porque eles vão chegar num momento que a pessoa ou sofreu um abuso, ou sofreu uma agressão, ou o marido foi embora, ou brigou com o filho. Provavelmente ela vai chegar, não em todos, mas em uma ou duas pessoas que precisa ser escutada. É onde
ganha. E aí a pessoa começa a participar das reuniões e assim vai. E assim é a vida. Sim. Hoje, se você consegue num relacionamento dar atenção, você o tem. Se você não consegue hoje com um cliente, se eu consigo dar uma atenção, eu o tenho como cliente. Se eu não consigo, ele vai para o outro no WhatsApp e assim vai. Então eu consegui identificar com essa liderança infantil que a atenção hoje no nosso meio ela é muito importante. E justamente às vezes uma criança, um adolescente, ela consegue estar mais vinculada ao líder, ao professor ou alguém ou um amigo por causa da atenção do que os pais às vezes não conseguem dar em casa. Justifica-se às vezes, mas tem que tomar cuidado. O trabalho, o tempo disponível. Eu disponho do meu tempo para minha filha de 6 anos hoje. Todo dia ela chega, pai, eu quero brincar. Aí vai o pai dá 10, 15, 20 minutos brincar. É rolar, agora tá fazendo ginástica rítmica. Aí quer virar mortal. Não sabe, a gente faz a ponte, segura embaixo, vira, põe no pescoço, né? A gente faz aquilo que eles veem no vídeo, que não dá pra fazer, mas o estímulo na cabeça acha que tá fazendo. Então, todo dia eu consigo dar pra minha filha a atenção que ela quer. Isso vai ser válido, porque quando eu precisar dela, ela vai me dar atenção. É recíproco, né? Então, a gente dá e a gente recebe aquilo que a gente está dando de melhor. Se eu dou de ruim, eu tenho de ruim. Eu dou de melhor, então tá faltando isso hoje. Você tocou num ponto que para mim também ele urge, principalmente na criação das crianças. O fato da atenção. Quando nós olhamos para a realidade da família moderna, e o que é a família moderna não tem a ver com ideologia de gênero, mas a família moderna que eu enxergo hoje é aquela família onde está todo mundo trabalhando o tempo inteiro. O pai ele trabalha de 7 às 5, à noite ele está estudando. A mãe trabalha de 7 às 5, à noite está estudando. Enquanto isso, o filho está precisando de atenção. Está no celular às vezes. Só que aí o que é que acontece? Para conseguir fazer aquilo que quer, o que é que eles fazem com os filhos? Tomam o celular. Põe o celular. Vai lá para o YouTube. YouTube. Vai lá para nos dar um tablet. Aí, enquanto isso, eles conseguem fazer as suas atribuições. Como você bem falou, alguns até estudam, só que outros estão no celular e simplesmente não querem dispor de atenção para os seus filhos. Enquanto isso, o filho ele cresce sendo modelado por aquilo que ele consome, por aquilo que ele enxerga, por aquilo que ele ouve. O psicólogo canadense Michael Luse, ele vai dizer que tudo aquilo que nós ouvimos deflagra em nós um pensamento. Todo pensamento gera em nós um sentimento. E todo sentimento promove uma ação. Sendo assim, aquilo que eu ouço, da mesma forma que eu ouço, vejo, eu automaticamente sinto alguma coisa. Este sentimento que me é deflagrado, ele vai despertar em mim agora um desejo, um sentimento. Um pensamento gera um sentimento. E dependendo dos sentimentos que eu estou sentindo, dependendo dos sentimentos que eu estou alimentando, as minhas ações podem me trazer benefícios ou então malefícios. Sim. Só que aí tudo isso gira em torno do quê? Da atenção que os pais estão negligenciando. Quando nós olhamos para essas famílias modernas que eu acabei de falar, quem cria os seus filhos não são os pais. São as redes sociais. Sim. É o TikTok, é o YouTube. Tanto é que você vê que... Eu sempre faço um comparativo entre eu e meu irmão. Tenho um irmão agora de 14 anos. Rapaz, se colocar eu de 14 anos do lado dele, você vê um abismo de diferença. Muito. Por quê? Porque na minha idade não tinha celular. É futebol. Irmão, era o dia todo futebol, soltando pipa, jogando bolinha de gude, pique-esconde, jogando bola, arrancando o tampão do dedo. Só que isso eu vim crescendo e me tornando um cara cada vez mais dinâmico. A minha capacidade de fazer amizades era uma coisa absurda até hoje. Então você vê que me fez muito bem. Agora olha pro meu irmão não consegue dar bom dia às vezes, porque ele é muito tímido. Não consegue fazer amigos quase. Se perguntar para ele quem são os amigos dele, deve ter um ou dois que é do xadrez que ele está jogando agora online. Os jogos que ele tem agora é tudo pelo celular. Sim. E você vê que isso vai chegar no momento da vida adulta que vai trazer prejuízos. Para um namoro. Exato. Às vezes não Meu consegue. Deus, eu não sei se esse não moleque, vai conseguir. Vai conseguir namorar. Sim. Vou ter que fazer uma campanha missionária. Vou fazer uma campanha. Porque vai dificultar o diálogo, vai dificultar chegar em alguém, Rapaz, levar uma flor. Ô, Ney, como é que a gente vai conversar vai acabar com a Ney? vai acabar o cavalheirismo. Vai acabar o cavalheirismo. Vai chamar, vamos jogar xadrez. Vamos namorar pela online. página de xadrez. Online. Não. É verdade. Então assim, você tá observa... muito difícil. Você observa que as criações mudaram, só que aí, por um lado eu entendo o seguinte,
Os tempos mudaram. Sim. Hoje já não tem como mais você deixar o seu filho na rua o dia todo. Tá tudo muito perigoso. Mas ainda assim faz-se necessário que você promova a interação do seu filho com outras pessoas, na outras igreja, crianças, exato. em eventos, como eu te falei. Outra coisa que eu fazia muito quando era mais novo, eu vivia na casa dos meus amigos. Então, por exemplo, eu sempre fui frequentador da escola dominical. Sempre, desde sempre. Aí o que acontecia, irmã Josi? Eu ia para a escola dominical, aí de lá eu ia para casa de um amigo, ficava à tarde, à noite eu ia para o culto, do culto eu vinha embora. Essa era a minha infância. Durante a semana era rua muito direto. Bom. Era rua direto. Rapaz, eu fui criado assim. Na quando rua, eu digo que eu fui também. criado na rua, minha mãe fala: não, eu te dava ela fala, eu te dava uma liberdade vigiada. Caô! Eu poderia ter feito muita coisa, mas não vi. Papai do céu me guardou. Eu poderia ter feito muita coisa. Só que isso me trouxe muitos benefícios. Sim, muitos. Me expôs a muitas situações também. Só que as situações me ensinaram e graças a Deus eu estou aqui. Só que você vê que hoje criou-se uma redoma de vida em volta das crianças. É isso, tá? Não pode mais ter contato com fulano, com ciclano, se o pai e a mãe não tiver o mesmo nível acadêmico que os pais, não pode. O líder não pode corrigir. Diácono não pode mais falar para a criança parar de falar alto na igreja. Não pode. Se fizer isso, ele vai arrumar um problema. Aí você vê, não tem correção em casa, ninguém pode corrigir na rua. Como é que essa criança vai crescer? Vai crescer um monstrinho. Vai crescer um monstrinho. Autoritária, mandona, frustrada. Mas aí é o que eu falo. Em algum momento essa criança vai se tornar adulta e ela vai ter que lidar com o mundo. Quando ela chegar no mundo sem preparo, o mundo vai dar altas rasteiras nela. Sim. Vai. É normal. Vai acontecer. Só que aí você vê. Cabe aos pais entender que nesse momento da infância, nessa fase ali, infância, adolescência, temos que dar toda a atenção que pudermos para as nossas crianças. Sim. Se for usar o celular, usa junto, mostra o que é válido. Observa o que está sendo visto no celular. Hoje tem controle, forma de controlar, né, o uso do celular, o que pode, o que não pode, tem tudo isso. A tecnologia também auxilia os pais, né? Só tem que fuçar, né? Se não sabe, vai, pergunta, levanta a mão, né? Eu preciso de ajuda, que é o que eu estou falando. Além da atenção, hoje o que está faltando talvez para os pais, falando da educação cristã na infância, auxiliando, é às vezes o pai levantar a mão, porque às vezes o pai não tem experiência mesmo, tem experiência como filho, mas ele não tem experiência como pai. No segundo talvez ele saia melhor do que no primeiro, mas como hoje estamos numa geração que às vezes quer ter um filho só, por causa da condição financeira atual, tudo muito difícil, escola é muito cara, educação é muito cara, vai ter um filho, 2, 3 no máximo. Então a experiência vai vir no segundo ou no terceiro. No primeiro pode falhar muito. E não é vergonhoso pedir ajuda. Não que eu tenha que ajudar, mas tem os pais, tem o pessoal da igreja, tem a liderança que vai estar auxiliando. E eu não estou, por exemplo, hoje, pego o Davi de hoje e pego o Davi de 4 anos atrás, também não é a mesma pessoa. Eu peguei conhecimento na minha faculdade, coisas que eu não sabia que eu poderia aplicar hoje, que eu posso aplicar com minhas filhas, com as crianças na igreja, né, com os adolescentes. Porque eu busquei uma ajuda profissional da faculdade. Não que as pessoas na igreja não possam fazer isso. É um outro tema relevante. Hoje, por que uma mãe, que o pai trabalha, o esposo trabalha, a mãe está em casa, sou dona do lar. Por que essa dona do lar, cristã, não pode fazer uma faculdade de educação, de pedagogia? Ah, você é professora? Talvez não, pode ser uma auxiliar na igreja, com entendimento de onde aplicar. Futuramente eu vejo uma igreja, como algumas já têm feito, hoje uma igreja adventista tem a escola adventista. Algumas igrejas a gente vê, a igreja batista da cidade, a igreja da cidade de São José dos Campos, já tem a própria igreja também. Então hoje a Assembleia de Deus do Ministério Belém de Guará, eles também já têm a sua escola, na verdade, educação infantil a gota de leite. Então já tem igrejas se manifestando no sentido de querer educar os filhos de crente dentro de uma escola que tem um ensinamento cristão. Assim como tem os salesianos, que hoje ensinam o conceito católico válido, porque está ensinando
o filho, ensinando a crescer, ensinando a ser um bom cidadão Princípios com e valores. princípios. Então, isso hoje é muito válido. Eu estou em casa, sou uma mulher casada, tenho uma filha, 2 filhos, já com 7, 8 para 10 anos. Eu preciso ser do lar para sempre? Não, você pode fazer. Hoje tem a faculdade à distância. Hoje você pode fazer, é válido. Tem muita gente na minha faculdade, tem quem faça presencial e no dia de prova a sala dobra o volume porque os que estavam fazendo EAD vão lá fazer a prova presencial. Então você vê que hoje tem muita gente fazendo. E os cristãos têm que se impor. A gente não pode dormir. Eu vou aproveitar esse gancho porque eu vejo uma carência muito grande no nosso meio eclesiástico de pessoas formadas para exercer determinada atividade dentro da igreja. É muito comum, isso me entristece, é até um desabafo. É muito comum você ainda ver alguns pastores que, de alguma forma, eles ignoram a importância da teologia durante o ensino da palavra. Para eles, para alguns, né? Para estes, na verdade, para estes, mais válido é um camarada pegar no microfone, falar, gritar, promover reações e até emoções na plateia, no final fazer um apelo para que as pessoas venham à frente a orar. Para estes, essa galera que consegue promover esse movimento todo são aqueles que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Aí aquele que não grita, que não pula, mas que entende, ensina e instrui a palavra, a luz da palavra. Se ele fizer o apelo e não vier ninguém, esse não tem um caráter cristão, esse não tem a presença de Deus. Isso é comum. É comum, eu digo isso porque eu vejo muito perto da gente isso. E você vê que isso se estende para todos os segmentos dentro da igreja. Sim. Quem são as pessoas que cuidam das crianças nas igrejas? Ou é a tiazinha com mais de 50 anos? É verdade. Sim, você chegou num ponto que realmente a gente olha e fala, Jesus, ou então por que isso? Ou então uma adolescente. Que é o meu caso. Não sabe nem o que é bom para ela. Como é que ela vai contribuir com a formação do caráter cristão de uma criança? E por favor, eu não estou fazendo uma crítica. Sim, eu estou simplesmente abordando uma realidade. Que é verdade, acontece na minha igreja. Então, assim, eu não vou nem citar pra gente não entrar em polêmica aqui, mas você percebe que o ministério infantil, ele é meio que... Eu não vou usar essa palavra. E você viu que... Desculpa só interromper, viu que interessante que o ministério infantil, quando é utilizado em algumas pregações, é o ministério mais importante da igreja. Mas é o que menos recebe investimento. Você vê que quando vai ter qualquer coisa para as crianças, tem que fazer um apelo, um movimento, porque senão as coisas não acontecem. Não acontece. Os pais, eles não investem naquilo que deveria ser primordial, porque se a criança, ela estuda, por exemplo, numa escola secular. Gente, na escola secular, por melhor que seja a escola, ela não terá base bíblica. Não tem. E se não tem base bíblica, e se ela não tiver uma base sólida dentro de casa, de princípios e valores cristãos... Eles, na verdade, tem que confrontar na escola aquilo que ele defende. É mais difícil ainda. Eu dou aula para os adolescentes aqui da igreja. E cada domingo que passa, eles me contam uma realidade diferente das escolas que estudam. E o cenário é de horror. Porque as coisas que eles me falam são absurdas. Na minha época já era difícil. Só que hoje, de acordo com o que eles me falam, é triplamente pior. Porque exigem que o adolescente ele tenha um posicionamento muito mais firmado do que eu tinha. Sim. Porque agora as investidas são mais intensas. Muito. As pressões, elas são mais profundas. Então, é necessário que exista um investimento primeiro na criança, mas que mais tarde vai se tornar um adolescente. Sim. Depois de adolescente vai para os jovens e mais tarde a maioridade. Só que no decorrer desse processo, faz-se necessário que lá no começo exista uma fundação. Exista um fundamento, uma estrutura. Sim. Essa estrutura não começa na juventude, Davi. Começa na criança. Essa estrutura começa lá no ministério infantil. Se o ministério infantil não recebe o investimento necessário, essa criança já vai se desenvolvendo como adolescente sem estrutura. Sim. Se ela não tem estrutura na sua adolescência, como é que ela vai resistir aos dados inflamados lá na escola?
Se chegar na faculdade, então piorou. Aí já, existem dados. Aí ele não quer nem se identificar como cristão mais. Existem dados que dizem que entre 80% e 90% dos cristãos que se matriculam na faculdade, pelo menos ou melhor, perdão, deixa eu me corrigir. Existe um estudo que ele comprova que de todos os crentes que entram na faculdade, entre 80% e 90% deles no final do curso estão desviados. Com certeza, a influência é grande. Então imagina que de 100 crentes, de 100 cristãos que ingressaram na faculdade, nesse ambiente acadêmico, no final do curso, somente 20 continuaram servindo a Deus. Os outros 80 se desviaram. Sim. Olha o problema que nós estamos enfrentando e não estamos fazendo nada para melhorar. Aí eu te pergunto, se nós puxarmos agora o fundamento destes, eu tenho certeza absoluta que esses 80 que se desviaram não tiveram uma boa base na sua infância. Eu tenho certeza absoluta. Mas era filho de pastor. Ser filho de pastor não torna mais crente. Não torna. É os filhos de Eli. Exato, não torna. Que a gente citou. Você pode ver que tem muita gente que exerce cargo ministerial dentro da igreja que não fornece tempo para os seus filhos. Aí sabe como é que a criança cresce? Rapaz, meu pai é pastor, mas não tem tempo para mim e para meus irmãos. Meu pai é pastor, mas não tem tempo para minha mãe. Meu pai é pastor, mas não tem tempo para a família. Sabe o que eu quero? Ficar longe desse ministério. Pergunta por aí para os jovens e adolescentes de hoje, quantos deles querem ser pastor? Não, é difícil. Você vai ver que de 100, um vai falar que quer. Por quê? Porque está vendo que a realidade é completamente diferente daquilo que deveria ser. Sim. Eu cresci ouvindo que o primeiro ministério de qualquer obreiro é a sua família. Só que tem muita gente buscando sucesso ministerial nas custas do seu primeiro ministério, a sua família. Sim. Então observa que tem posição, tem status, tem cargo, tem cadeira, mas se não tiver a consciência daquilo que é mais importante, vai perder tudo. Sim. Aí eu te pergunto, de que adianta um pastor ser bem sucedido na igreja e ser um fracasso dentro de casa? Não tem sucesso. Imagina, ele pastoreia um campo com 50 mil membros, mas os seus filhos estão desviados. O que adianta? E por favor, eu também aqui não estou querendo dizer que o pastor que tem filho desviado é um pastor que não tem Deus, que não presta. Não é isso. É que tem muita gente ambicionando. Tem muita gente ambicionando muito no ministério eclesiástico e pouca gente dando a devida importância para o ministério doméstico. É que nessa fala sua que eu estou entendendo é que a gente está aqui, talvez para o pessoal não se perder na questão que a gente está falando, é a questão da atenção. A gente está falando tudo isso aqui, né? O filho desviou, falando do contexto cristão, né? É porque provavelmente em algum momento faltou isso que a gente abordou agora aqui nesses minutos, atenção. Né, dar atenção, dar o ensinamento, discipular, você manipular de certa forma positiva o seu filho para o reino, para as coisas atrativas. Por isso que eu comentando com você até um tempo atrás falei, a igreja hoje tem que ter, além do poder de Deus, a palavra de Deus, pregar sobre o pecado, tem que ter, a palavra de Deus é fundamental. Sim. Ela tem que ter um entretenimento para os jovens. O que um jovem de sábado, um adolescente, uma criança vai fazer? Ou vai ficar em casa bagunçando, ou vai para o shopping, ou o jovem vai para ser convidado para ir num... Nós estamos no meio de junho. Proposta é o que não festa falta. Junina. E vai acabar indo, porque não tem nada para se fazer na igreja. Sim. Então o que eu tenho feito como líder de adolescente ou líder de criança? Tenho promovido alguns sábados, alguns eventos na igreja. E todos eles gostam muito quando vão, porque é um ambiente que eles já conhecem, já se sente seguro. E lá a gente promove um ambiente divertido, mas sempre com o intuito de pregar a palavra. Sim. Eu tô brincando, mas depois passou, vamos aqui, vem orar, vamos orar 5 minutos, vamos cantar um louvor, vamos entrar na presença de Deus. Então nós como pais, nós como líderes, não fugindo do tema, ensinando e apresentando. Como que a gente apresenta Jesus para as crianças? E eu apresento para as minhas crianças através do meu testemunho. Sim. Através do que eu faço. Os pais não vão ser diferentes. O que eu queria que ficasse uma mensagem aqui no nosso podcast é que os pais, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou pregar, ministrar, eu falo assim, é muito melhor, mais válido ensinar para a criança do que para ensinar para um adulto. Aí eu vejo às vezes o pastor, vem no culto de sexta, vem na EBD, vem falando para os adultos. Se a gente tivesse ensinado isso
para as crianças, Perfeito. a gente não precisava Não corrigir. precisaria Eu fazer ensino esse para a apelo. criança, eu não preciso corrigir o adulto. Perfeito. Então, sempre quando eu ministro, eu levo essa mensagem. Eu ensino a criança, eu não preciso corrigir um adulto. Então, se eu estou ensinando bem, isso que a gente estava falando há 5 minutos atrás, de o filho sair na faculdade, vai sair, ele vai sair porque falhou em algum momento. Eu não saí. Minha mãe me ensinou, eu permaneci na igreja sempre. Eu nunca me desviei assim, vou pro mundão, nunca. Tenho 43 anos, apesar da carinha mais nova, né? Boa, tá inteiro, tá bem. Apesar disso, eu nunca, graças a Deus, eu precisei, né, conhecer o mundão, porque minha mãe conseguiu em mim me influenciar para que quando eu estivesse na escola, quando eu estivesse na faculdade, eu conseguisse permanecer. Sou cristão, estou aqui, sou legal, sei conversar, sei dinâmico, mas sei separar o que é pecado do que não é pecado, o que eu posso fazer do que eu não posso fazer, porque eu aprendi quando criança. Então hoje eu não preciso, como adulto, ser corrigido mais. Eu preciso só manter o caminho, né? Então a gente ensinou a criança bem ensinadinho, o pai em casa, o líder na igreja, né? A liderança ensinando na igreja. Isso aqui é Samuel, vai dar um Samuel, não vai ser filho de Eli, vai ser filho de Ana, né? Eles vão crescer com entendimento, e a hora que chegar a oportunidade de escolher o caminho, não, eu vou escolher o caminho da minha mãe, eu vou escolher o caminho do meu pai, eu vou escolher a minha igreja. No caminho a gente pode errar, no caminho a gente pode pecar. Pode, nós somos seres humanos e somos concebidos disso mesmo, mas a gente aprendeu que nós podemos nos arrepender, podemos pedir perdão, nós podemos voltar para o braço dos pais, para os braços do pai. Né? Sim, Eu me desviei, caí, errei, mas eu sei o caminho de volta. Voltar para o braço do pai. Aí a gente pode pôr o pai, eu, mãe, e os braços de Jesus, o Pai eterno, e a gente pode voltar. A gente não tem que ser perfeito a vida inteira, a gente só tem que ter a orientação certa e tentar lutar contra o dia a dia, que não é fácil, né? Feito isso, essa dinâmica nossa na educação cristã infantil não é fácil, ela é muito difícil, né? Como apresentar Jesus às crianças, começa em casa, continua na igreja, e aí a gente vai dar certo. Eu acho que esse cálculo ele é muito simples, ao mesmo tempo complexo. Sim, é. Porque ele é simples porque a gente já sabe a ordem. Sim. Começa em casa e se estende à igreja. Isso. O problema é a sua execução. Aconteceu comigo, funcionou. Eu tô aqui, eu sou um filho, graças a Deus. Se for pedir uma opinião para minha avó, da minha mãe, de mim, eu tô bem na fita. Sou um filho, mas fui educado da forma certa. Exato. E eu tenho feito isso e tem funcionado com a minha filha. Como que eu vejo o reflexo do que eu sou? Nos meus filhos. A minha filha, quem conhece a minha família, vai falar muito bem, tanto de mim quanto da minha filha, porque a gente está tentando seguir o que eu tive de casa, de berço. Eu tive lá, vim seguindo, está refletindo na minha filha. Principalmente na maior, porque ela já está com 15 anos. Eu não posso falar da de 6 anos ainda, porque está na fase de construção. Mas a gente já vê nela que ela quer cantar na igreja, que ela quer oportunidade. Ela está vendo em mim, na minha filha, o que ela quer para ela e já está também indo, entendeu? É natural. E isso tem que acontecer em todas as famílias, né? Não ser igual a mim, mas seguir o exemplo de nós cristãos, de seguir os pais e vai dar certo. É porque na criação de uma criança, aquilo que a gente faz tem muito mais eloquência do que aquilo que a gente fala, né? Com certeza. A formação do caráter ele é Testemunha muito mais arrasta, visual, né? Do que auditiva. É verdade. Então, assim... Mas vamos lá. A gente Sim. já está caminhando para o final. Claro. Eu quero ouvir agora, irmão Davi, um conselho que você dá para os pais, não só os pais, mas também para os titios e titias da igreja, de como nós podemos tornar essa educação cristã na infância algo mais tangível, algo que assim, a gente consiga entender o processo de começo, processo e o seu resultado. Como é que a gente pode fazer essa conta aí, esse cálculo? Na minha conta, funcionou, como eu disse agora, começar em casa. Os pais vão fazer, né, o cultinho, como fazia, eu também tinha. Os meus irmãos, eu sou caçula de 6, né? E também tínhamos isso, né? Da irmã Vilma, a gente fazia. 2 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, cultinho doméstico em casa, uma prática que já também não se vê muito. Sim. Então começa em casa, como? O testemunhal, o pai ele o filho tem que ver o pai lendo a Bíblia, o filho tem que ver o pai
cantando, e principalmente se o pai tocar, tem que induzir o filho a tocar um instrumento. Hoje a minha filha, ela com 15 anos, ela está aprendendo a tocar teclado sozinha em casa, porque eu tenho insistido com isso. Ela, pai, paga uma aula particular. Eu falei, não, eu pago a internet e já te comprei o celular. Não é o iPhone que ela tá querendo ainda, mas uma hora a gente dá. Mas ela já tá, tipo, na quarta música, tocando teclado e cantando. Então, isso mostra com que eu tô fazendo certo. Então, tem uma receita? Tem. E eu sigo a receita da minha mãe, sigo a receita que eu vejo na igreja. Eu testemunho, eu sou o testemunho, eu oro, eu dobro o joelho, eu leio a Bíblia, eu canto louvores, né? Eu corrijo, eu ensino. Então a receita é essa, começa em casa. Aí eu vou para a igreja com meu filho, aí chego lá na igreja, vamos, tá aprendendo a tocar teclado? Vai lá em cima, lá, vai tocar, vamos ter uma oportunidade, começar a dar oportunidade para os filhos de crente a fazer. Sim. O cultinho que a gente faz na igreja das crianças uma vez por mês infantil, muito válido. Lá eles exercem aquilo que eles veem em casa e veem no púlpito. E eu falo isso para as crianças mesmo no dia de culto. Falei, se vocês quiserem se espelhar em alguém, espelha no pai de vocês e pode espelhar no tio também, porque o tio tá ali para dar testemunho para vocês. E isso é muito relevante, porque a gente está levantando a mão da responsabilidade. Você não pode errar, né? Então você manifesta nas crianças aquilo que você quer que eles façam, mas com a ajuda dos pais, porque é melhor eles espelharem um pai do que um líder, né? Então começa em casa, reflete na igreja, e aí você não precisa corrigir o adulto. Você ensina a criança e não corrige o adulto. No culto de sexta-feira vai estar mais cheio, a escola dominical, a bíblica, também vai estar mais, porque você mostrou que você faz isso. Exato. Adianta eu falar para minha filha domingo, filha, vai na escola dominical. Aí eu não vou. Não, mas por que eu tenho que ir, pai, se você não vai? Como que você vai discutir isso? Você tem autoridade para mandar o seu filho ir e você não ir. Mas isso vai ser de testemunho em algum momento. Quando ele chegar na maturidade dos seus 17, 18, 20 anos, ele não vai mais, porque você não testemunhou. Então quando você vai para a escola dominical e você leva o seu filho, você está mostrando a receita do bolo para funcionar isso que a gente está ministrando aqui hoje, né? Ensinando Jesus para as crianças. E como que a gente ensina Jesus? Espelhando em Jesus, né? O que Jesus fazia? Ele parava para ouvir, não é? A questão voltando à atenção. O que Jesus fazia? Ele dava atenção, deu atenção ao cego, ele deu atenção à prostituta. Jesus parou tudo para poder dar atenção ao paralítico, para Zaqueu. Então, nós como cristãos temos que nos espelhar em Jesus. Como que eu levo Jesus para as crianças? O tema de hoje, espelhando o que é Jesus, parando, dando atenção, manifestando ali tudo que a gente sabe de ensinamento da nossa família. Isso eu acho que é a receita que funcionou da minha avó para minha mãe, da minha mãe para minha família, para minha casa para mim, e de mim para minhas filhas, e assim por diante. Porque eu vejo que a minha filha, graças a Deus, é um exemplo excepcional e não precisa ser falado por mim. Eu acho que todos estão ao redor ali na igreja conseguem testemunhar esse feito, né? Nosso aí. Que benção. Então, irmão Davi, fica assim, pelo menos o que eu pude extrair desse bate-papo, resumindo em 3 palavras. Primeiro, atenção. É necessário nós dedicarmos mais atenção às nossas crianças. Segundo, posicionamento. Os pais precisam se posicionar como pais. Dizer sim, mas também dizer não. E conduzir, né? Essa imposição, na verdade. Vamos chegar lá. Isso, muito importante. Terceiro, exemplo. Sim. Eu não posso cobrar se eu não dou exemplo. Então acredito que esse seja o tripé da educação cristã para as nossas crianças. Atenção, posicionamento que exige responsabilidade, e terceiro, que foi que eu falei aqui no terceiro? Exemplo, ser exemplo. Então acho que com esse tripé nós conseguimos sustentar uma educação cristã fundamentada na palavra, que culminará em uma solidez na maioridade. Então, quando uma criança for criada, for ensinada, instruída com esses 3 princípios, ela vai passar o seu processo de adolescência, juventude, muito mais seguro, maioridade. Funcionou para mim. Sem correr os riscos que aqueles que não tiveram essa
esse ensinamento estruturado nesses 3 pilares correrão. Sim. Então acredito eu que naquela pesquisa que nós falamos anteriormente, que de 100, pelo menos 80 se desviam, eu acho que esses permanecerão no time dos 20. Sim. Que permanecerão firmes até o final. Sim. Irmão Davi, quero te agradecer de antemão. Claro, por ter obrigado. aceitado o nosso convite. Foi Amém. um bate-papo muito enriquecedor. Aprendi muito, acredito estar um pouquinho mais preparado para quando vier o meu neguinho aí. Claro. Eu tô ansioso, hein, Ney? Trazer o meu neguinho com o mundão. Vai chegar a minha vez. Mas eu tenho certeza que quem nos assistiu até aqui também pôde aprender bastante. Todos nós sairemos daqui pelo menos com uma concepção diferente e mais conhecedores da nossa responsabilidade. Sim. Como líderes. Seja líder na igreja, seja líder no trabalho, seja líder dentro de casa. Então que Deus te abençoe. Amém. Papai do céu continue derramando as suas ricas bênçãos em todos os seus projetos. Nós, a partir de agora, oraremos para que você tenha sucesso nessa nova empreitada. Até porque é uma oração até interesseira, né? Se tem bênção lá, vai ter bênção aqui, né? Com certeza. Vamos lá. É verdade. É, isso mesmo. E outra coisa, você também que quer nos ajudar, nos auxiliar, seja um patrocinador desse projeto, pois eu tenho certeza que abençoando a obra de Deus, Deus continuará. Ele não te abençoar a partir daqui, não. Ele continuará te abençoando em tudo aquilo que você fizer. Contribua de acordo com aquilo que você pode para que este projeto continue crescendo, avançando, pois o intuito aqui é sempre o mesmo, Davi. Com certeza. Levar o nome de Jesus àqueles que nos assistem. Sim. Você percebeu que eu não falei o nome da nossa igreja em momento algum, não falei o nome do pastor, não falei de denominação. O intuito aqui é sempre fazer uma abordagem de temas relevantes com base bíblica. Sim. É isso, apresentando Jesus como a solução do problema da humanidade. Então, quanto mais pessoas investirem nesse projeto, mais vidas serão alcançadas, edificadas, transformadas e o nome do Senhor será glorificado. Sim. Você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua participação. Espero que o Senhor tenha te edificado. Você que ainda vai assistir, o Senhor vai te edificar também. Agora eu peço encarecidamente que você nos auxilie curtindo, comentando, compartilhando, interagindo com esse conteúdo, porque através da sua interação cada vez mais vidas serão edificadas, alcançadas, transformadas e o nome do Senhor será glorificado. Muito bem. Para encerrar, né, o encerramento, quem quiser também me seguir lá nas redes sociais, manda. Rei Davi, Rei das Vendas, é o meu Instagram. Que isso, eita, o cara é poderoso mesmo. Já aproveitei meu nome bíblico do rei, já usei o marketing aí. Rei Davi, Rei das Vendas. Cara, eu vou pegar meu celular no Instagram. Tem bastante conteúdo que a gente posta da igreja, do Ministério Infantil. Mandar um beijo pro Ministério Infantil Cordeirinhos de Cristo da nossa igreja, né? Que também provavelmente vai acompanhar. E assim, eu tenho um sonho na minha vida que seria realmente a igreja ter uma escola com ensinamentos bíblicos. Se eu tenho um sonho que seja para o reino, é que a nossa igreja aqui em Lorena ou alguma coisa assim, ela possa prover em algum momento uma escola infantil, que começa do Ministério Infantil, para que os pais coloquem as crianças e tenham o seu ensinamento. E eu gostaria muito, nesse futuro, eu participar disso também. Por isso que eu estou me preparando, para que se vier, eu esteja lá pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez de tudo que eu já faço. Mais um, né? Tá bom? E foi ótimo estar aqui. Projeto aí também. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar claro muito de Bíblia. Se conseguir, chama eu que o pai tá dentro também. Tá ótimo. Que Deus abençoe. Amém. Também quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso Elon Musk da Vila Passos, irmão Ney, a missionária e profetisa Josi. Sem eles, esse projeto não seria possível. Eu sou a parte mais frágil do projeto. Eu só venho aqui, apareço, falo um monte de coisa. Mas quem faz a coisa acontecer são esses dois. Então que Deus em Cristo lhes abençoe. Muito obrigado por tudo. Eu tenho certeza que o Senhor continuará os abençoando hoje e sempre.